Seja bem-vindo à terceira aula da Semana do Imposto de Renda na Prática. Mais uma vez estamos aqui juntos para se aprofundar neste assunto que é de grande importância agora, nos próximos 2 meses, nos meses de março e abril. A Receita Federal recepciona as declarações de imposto de renda e é importante que você se aprofunde neste assunto. Nesta aula nós vamos conhecer o programa em detalhes a respeito do programa de declaração de imposto de renda, no caso do computador, tá? Então nós vamos fazer o download, vou mostrar aqui para vocês na tela, também como faz a instalação. Vou apresentar para vocês as principais fichas, né, as principais áreas de declaração de imposto de renda, as mais comuns pelo menos. E também vou responder algumas dúvidas aí que foram recebidas durante esta semana do imposto de renda. Então, antes de ir para as dúvidas na semana do imposto de renda, vamos acessar aqui o site da Receita Federal. Só ver se está tudo certo aqui, ok. Acessando o site da Receita Federal, você já vai dar de cara com o banner aqui, ó, IRPF 2019, programa já disponível. Aí você clica nessa tela, você vai clicar depois aqui em download do programa. E aí você vai utilizar a plataforma que você melhor estiver utilizando. Aqui no caso nós vamos apresentar no computador. Eu acho mais recomendado, tá, fazer no computador. E aí você clica aqui em programa e aí vai fazer o download. Não tem cortes, nós vamos mostrar aqui passo a passo, detalhadamente, como você faz a instalação, principalmente se você está fazendo a declaração pela primeira vez. Ou se você mudou de computador, ou por algum motivo você não tem o programa instalado. Aliás, para fazer 2019 você vai ter que instalar. É o mesmo processo das declarações anteriores de instalação. Não tem segredo. Para quem já instalou, é o mesmo passo. E aí fez o download aqui, você clica. Aqui, ó. No caso do Windows, instalar mesmo assim. Então você clica e continua. Vai clicar aqui em sim novamente. Será instalado o IRPF 2019 em seu computador. Continuar, sim. Avançar, avançar, avançar. Criar atalho na área de trabalho, ok. Concluído, já está instalado. E o programa do IRPF já está aqui, ó. Este é o ícone. A área de trabalho bem repleta. E aí você clicando, aguardam alguns minutos. Já está aberto aqui. Essa é a tela do programa do Imposto de Renda 2019. Quem já está habituado, não muda muita coisa. É a mesma coisa já pelo menos uns 2, 3 anos já está na mesma tela. As mesmas informações. O que você pode fazer? Importar dados da declaração do Imposto de Renda 2018, se você já tiver a declaração salva no computador. Vai abrir aqui a pastinha onde tem todas as declarações, ó. Aqui no caso nós fazemos várias declarações, então tem vários arquivos. Mas você pode vir aqui e criar uma nova declaração caso você não tenha. E aqui você já está nas fichas. As principais fichas o programa já apresenta aqui na tela. Identificação do contribuinte, que é a área onde você vai preencher os dados pessoais, né? Nome, data de nascimento, título eleitoral. Você vai responder as perguntas que o programa faz aqui. Se você possui cônjuge ou companheiro, você vai declarar sim. Você vai pôr o CPF da pessoa. Você vai declarar se houve mudança de endereço ou não. É interessante se você quiser atualizar o cadastro. Às vezes há muito tempo você não faz. É bom colocar sim para atualizar o cadastro na Receita. Vai selecionar aqui a ocupação principal, sua ocupação, sua profissão, né? E estará preenchido aqui os dados da declaração inicial. Depois você vai em dependentes, também, se você tiver dependentes, dentro dos limites aí permitidos, né? Alimentandos, se você paga pensão alimentícia, se você paga alimentação para alguém, de acordo com a lei também. E aqui a ficha rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica. Você vai receber um informe da pessoa jurídica, se você trabalhou, se você recebeu aluguéis que são declarados na
na DIRF, que são declarados na DIMOB, etc. São informações que você vai receber um informe de rendimentos e você vai declarar aqui, colocando o CNPJ da fonte pagadora. Você, assim, um detalhe, tá vendo? Puxou aqui fonte pagadora 1 já preenchido. Por quê? Porque trouxe do cadastro da declaração do ano anterior, que é o que eu já tenho aqui no computador. Se você tiver várias fontes pagadoras iguais para vários contribuintes que você vai fazer a declaração, os próprios sistemas vai armazenando num banco de dados aqui próprio e depois ele puxa, facilita a digitação. E aí você vai colocar os dados conforme estão no informe de rendimentos, tá? Eu vou abrir aqui, por exemplo, esse aqui, exercício 2018 ano calendário 2017, mas a instrução normativa que elabora, né, que permite esse modelo de informe de rendimentos, segue o mesmo padrão há anos já. Então vai ter as informações aqui do CNPJ, do CPF, é importante você conferir se está de acordo, se é você mesmo, se é o CPF da declaração que você está fazendo, porque já aconteceu de pegar informe de rendimento de outra pessoa, lançar na declaração de outra e a pessoa acabar caindo em malha, ambas, né? Porque deu problema nas declarações. E aí você vai ter aqui o primeiro quadro, rendimentos tributáveis, deduções e imposto sobre a renda retido na fonte. O campo 1, total de rendimentos, 42.100, você vai jogar aqui nesse campo, que é o mesmo valor que está lá. Observe que o programa aqui no canto já apresenta para você as deduções e o resultado da sua declaração, se você vai dar imposto a pagar ou a restituir. Aí veja só, contribuição previdenciária oficial, 4.200. Você vai colocar aqui, copiando as informações, mais uma vez eu repito, de como está lá. Campo 3, não vai agora. Campo 5, imposto retido na fonte, 5.400. Veja só, já deu imposto a restituir. Pessoal, se você estiver dando imposto a pagar, você teve lá imposto retido na fonte de R$500 e está dando a pagar, não vá inventar moda e colocar aqui, vou colocar aqui a mais porque assim eu restituo. Não faça isso, você vai cair em malha. Por quê? Porque não é uma informação verdadeira, ok? Pois bem, o próximo quadro é o quadro 4, rendimentos isentos e não tributáveis. No mesmo informe pode acontecer, por exemplo, indenização por rescisão do contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho. Digamos que essa pessoa tenha recebido 45 mil. Então vai lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, vai clicar em novo, vai selecionar aqui o item correspondente, indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV por acidente de trabalho e FGTS. Se você tiver FGTS, recebeu FGTS, vai colocar aqui as informações e vai dar OK aqui. Observe que aqui já tem a ficha totais, já vai vir para cá os valores somados da ficha de bens e direitos aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? O que você pode lançar mais aqui na rendimentos isentos e não tributáveis, né? Desde que exista a informação. Bolsa de estudo, se você recebeu bolsa de estudo. Tem também aqui os casos mais comuns, né? Apólice de seguro, se você recebeu uma indenização por seguro, batida de carro, casa que pegou fogo, algum tipo de seguro, ou pecúlio pago por morte do segurado, ou algum outro tipo desta modalidade, você vai declarar aqui no campo 3. Indenizações eu já falei, ganho de capital na alienação de bens, ou ganho de capital na alienação de único imóvel por valor igual ou inferior a 440 mil, essas informações vêm automaticamente conforme você puxa a ficha do programa de ganhos de capital. Aqui também tem lucros e dividendos recebidos. Pode ser de empresas, pessoas jurídicas de lucro presumido e lucro real, como também empresas que estão na Bolsa de Valores. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, etc. É rendimento isento, então vai nessa ficha aqui. Então se você tem uma poupança com valor acima de R$140 pelo menos, ou se o seu patrimônio já soma acima de 300 mil,
E se você recebeu rendimento isento de poupança acima de 40 mil, você já é obrigado a declarar. Então, em alguma dessas hipóteses, você lança o rendimento da caderneta de poupança aqui. Se você é titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, ou seja, se você teve aí lucros apurados através de balanço, através do balanço contábil, você pode lançar aqui, desde que também tenha sido declarado em DIRF. Doações e heranças, transferências patrimoniais. É aqui que o bicho pega no caso de ITCMD e ITBI. A Receita Federal, ela acompanha essa ficha e compartilha essas informações entre os órgãos, como Estado e município, tá? Restituição de anos anteriores é o item 16, pessoal. Existe a possibilidade de você restituir valores dos anos anteriores? Sim. Eles foram creditados na sua conta? Sim. Então você é obrigado a declarar as restituições de anos anteriores, ok? Aqui no caso, né? Aqui no caso no 16 é o imposto sobre a renda de anos calendário anteriores compensado judicialmente neste ano calendário. O da restituição do imposto de renda dos anos calendários anteriores, então, por exemplo, em 2018 eu recebi lá R$500 já corrigido na conta. Então você vem no campo 25 aqui e lança o valor aqui. Digamos que você tenha recebido um valor aí considerável. Você não declarou, é omissão de rendimento, tá? Então você recebeu essa restituição, você não declarou, você pode ser autuado aí por omissão de rendimento, tá? E são outros casos aqui, é interessante você olhar item a item para ver se você não se enquadra em algum. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. São menos opções, rendimentos de aplicações financeiras, algumas aplicações financeiras no banco, elas tributam na fonte já, então você recebe o líquido, mas houve a tributação na fonte, você deve lançar aqui os valores que você recebeu como rendimento. JCP também, juros sobre capital próprio, participação nos lucros e resultados. Existem empresas que você recebe participação nos lucros e resultados, então você deve declarar aqui. E outros para algumas ocasiões aí que não se enquadram nas anteriores, você também deve discriminar aqui o porquê. Rendimentos tributáveis de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Você também vai declarar aqui, tá? Então, fica aí ao critério de como você recebeu o informe de rendimentos e as informações que estão dentro dela, tá? Aqui no caso, por exemplo, ó, rendimento sujeito à tributação exclusiva, lá voltando no nosso modelo do informe, ele é 13º salário, ele é um rendimento sujeito à tributação exclusiva. Então, lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, quando você lança aqui o 13º, digamos que tenha sido 3.200 e houve R$50 de imposto, ele já vai vir aqui para o totalizador, ó, 13º salário. Por quê? Aqui você não tem como lançar, né? Não tem a opção aqui, porque ela já vai direto naquela ficha lá e já soma aqui nos totais. Existem também os ganhos de capitais, também que puxam direto para cá. 13º recebido por dependente e outras ocasiões aqui. Pessoal, um problema que dá muito problema de uma questão, né, uma ficha que dá muito problema de malha, somente quando se trata de alguma coisa judicial, é os rendimentos recebidos acumuladamente. Ou seja, vai acumulando, aquilo vai tributando, vai rendendo, até que chega um momento que é liberado. É necessário lançar aqui as informações de maneira correta para não ter problema com o leão, tá? Já aconteceu da gente ter casos aí de pessoas terem caído em malha por conta dessa ficha aqui e não ter declarado direito às informações. Por exemplo, um item que pega muito é o mês de recebimento e o número de meses a que se refere esses rendimentos. Então, foi R$5.000. Ó, vou até lançar aqui, vou lançar 50 mil para você ver que vai mudar aqui, ó. Deu imposto a pagar. Teve uma contribuição previdenciária, diminuiu.
teve 3 mil de imposto retido, diminuiu aqui para 6, equivalente a 25 meses. Ó. Tá vendo como os meses aqui influenciam no resultado? Se eu colocar um mês só, olha lá, imposto a pagar. 20 meses, imposto a restituir. Então vai depender muito da informação que você vai receber, do processo ou de como esses rendimentos acumulados foram pagos, tá? Então lembre-se, não é inventar e achar aquilo que você deve. Eu vou colocar aqui, acho que foram 10 meses. Não, não é suposição. Você tem que ter a informação correta para não ter problemas na hora do processamento da declaração, ok? É importante você também observar o campo de informações complementares, tá? Por exemplo, aqui, ó, houve pagamentos a planos de saúde por esta operadora. Então já é uma informação para você ir lá na ficha de pagamentos efetuados, novo, 26, titular, CNPJ, né? Para quem você pagou. Se você é um plano particular, você vai lançar aqui também. E lá no caso está dizendo que foram pagos R$ 1.500. Então, você lança aqui. Ah, mas teve umas parcelas, uns valores reembolsados. Eu gastei com uma clínica, vamos dizer aqui, por exemplo. Gastei com médico. Vou lançar aqui o CPF do médico. Aqui está dando erro porque eu estou lançando no meu próprio, né, CPF aqui da declaração. E o valor pago, R$ 25. Ah, mas o plano de saúde me reembolsou em 15. Então você vai conseguir aproveitar aqui uma parte só, né? Digamos que você tenha aproveitado tudo, ó. Vou colocar um valor maior aqui para você ver a mudança aqui no imposto a restituir. Olha lá, aumentou. Tá vendo? Por deduções legais. Ah, mas o sistema só me reembolsou uma parte. Então essa parte que foi reembolsada, ela não é dedutível. Vai aqui no caso, né, desse exemplo, deduzir só R$ 1.000, tá? Observa, pessoal, aqui no campo do imposto a restituir pelo desconto simplificado, que não há mudança, ó. Eu vou jogar aqui 8.000, tá vendo? Ficou o mesmo valor, 6.400. Vou jogar aqui 18.000. Lá no imposto a restituir aumentou, mas no imposto pelo desconto simplificado ficou a mesma coisa. Por quê? No desconto simplificado é descontado em cima já de um valor pré-fixado pela Receita Federal, que está em torno de 16.000. A gente falou isso na aula anterior. Se você não assistiu, você pode voltar à aula anterior, depois que terminarmos essa, e aí você assiste e vai ter mais informações a respeito, tá? Então aqui na ficha de pagamentos, você pode lançar todos os tipos de pagamentos que você teve, instrução no Brasil ou no exterior com relação à educação, pode ser educação própria, né, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, como também educação dos dependentes, tá? Fonoaudiólogos, médicos, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, aí tem as opções também, repetindo, só que no caso no exterior, hospitais, clínicas e laboratórios, planos de saúde, pensão alimentícia paga a residente no Brasil, pensão alimentícia por separação e divórcio por escritura pública, FAP. Um detalhe importante, né? Contribuição paga à entidade de previdência privada, código 37, previdência complementar. Então tem vários casos aqui que você deve observar, tá ok? Alguns casos, tá? Não são dedutíveis, como por exemplo, engenheiros, né? É um profissional liberal. Você pode declarar que pagou para ele, se ele te deu um recibo, inclusive. Mas você vê que você pode lançar aqui, ó, R$500 mil não é uma despesa dedutível, tá? Então, o que vai acontecer? Se o engenheiro lá na outra ponta não declarar que recebeu esse valor, ele vai cair em malha. Por quê? Porque a sua declaração está dedurando esse profissional liberal, tá? Mesma coisa advogados. Você pode lançar aqui e não vai deduzir também em alguns casos, mas você vai dedurar o cara lá do outro lado. Então tem que estar ligado com relação a isso e verificar o recibo que foi dado para lançar o valor exato conforme as suas informações, ok?
Doações efetuadas também tem que observar o limite. Tem algumas doações em espécie, doações em bens e direitos. São casos que você deve observar. Por exemplo, doação em espécie, doação em bens e direitos, tem que verificar se está dentro da isenção de TCMD, né, que é transferência de bens, né? Então é o imposto do Estado. Desculpem, vou tomar uma água. E aí tem algumas doações que são dedutíveis, né? Como, por exemplo, doações para entidades que estão ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você pode abater uma parte aí, ó. Você vai lançar lá, ele vai dar um quadro, né? Dizendo quanto você pode deduzir, se não pode, se pode ou não pode. Então, você tem que estar ligado aí de acordo com essas informações na legislação. E a outra ficha que é muito comum utilizar, né, é a ficha de bens e direitos. É aqui onde você vai mostrar para a Receita Federal como está o seu patrimônio. Agora observe o seguinte, a Receita Federal ela sabe da grande maioria das coisas que estão aqui. Se você cair em malha e você não indica, você não fala, não está na sua declaração, você pode ter problemas, tá? Porque a Receita Federal ela pode questionar a sua evolução patrimonial. Então, digamos que eu tenha lá numa conta, poupança, código 41, discriminação. Você pode preencher da seguinte maneira, saldo em conta poupança, junto à Caixa Econômica Federal, é a mais comum. Você tem que preencher aqui agência, dígito e conta. Esses itens, alguns aqui, ainda não estão obrigatórios, mas você já pode ir preenchendo para quando se tornar obrigatório, você não ficar na sangria desatada e ter que ficar correndo atrás das informações. Então, você já pode preencher, tá? Então, você coloca aqui o CNPJ da instituição. Geralmente, existe um informe de rendimentos do próprio banco, que vem outros tipos de informações, é diferente desse modelo aqui, que é de pessoa jurídica, né? Vem lá outros tipos de rendimentos, outros tipos de informações. E aí você vai lançar aqui de acordo com o que estava em 2017. Se você fez declaração no ano anterior, o saldo tem que vir como estava no ano anterior, tá? Digamos que no ano passado você lançou lá R$500 e esse ano aqui em 2017 você lança 5 mil. Há um problema aí, então você tem que ficar atento para não lançar os valores nos campos errados, tá? E eu já vou dar um exemplo aqui de estouro de caixa. Digamos que eu comecei no ano, 31 de dezembro de 2017, né, eu fechei o ano com 5 mil. E agora esse ano, 31 de dezembro de 2018, eu fechei com R$80 mil nessa poupança. Beleza, seu patrimônio subiu aí 75 mil. A Receita Federal ela vai olhar isso aqui. Opa, o cara recebeu 42 mil no ano. Com mais 3 mil aqui do 13º salário, mas descontou 4 mil, descontou 5 mil aqui, ou seja, um desconto de 9 mil. Então vamos fazer a conta aqui, ó. 42.100, 3.200, menos 5 mil, menos 4.200, 36 mil. A sua poupança subiu 75 mil, da onde você tirou 38.900? Esse é o exemplo mais básico de estouro de caixa, tá? Existem declarações onde há uma variação patrimonial gigantesca. A pessoa comprou um apartamento, aí aqui já está pedindo esse ano dados do IPTU, ainda não são obrigatórios, mas se você já quiser ir preenchendo, eu recomendo que eu faça. Então, falando do estouro de caixa, a pessoa comprou apartamento, comprou carro, né? Comprou casa, aplicou na bolsa, aplicou na caderneta de poupança, ela tem uma variação patrimonial considerável e não justifica para a Receita Federal como ela conseguiu essa proeza. Então aí é que você pode ter problemas com a Receita, por omissão de rendimentos. Você está evoluindo o seu patrimônio, mas você não tem uma receita compatível com isso, tá? Então, esse é o exemplo mais clássico de se dar para ficar ligado nessa questão, tá?
Então essas são as fichas mais comuns para as pessoas, tá? Outras fichas que você vai encontrar aqui, atividade rural, para quem é o caso, ganhos de capital, esses dados aqui você vai importar do programa de ganhos de capital, é um programa à parte para você fazer a apuração, tá? Então você tem que ficar ligado nisso, tá? Que você tem que fazer em outro programa, você não vai conseguir preencher nada aqui, tá? Porque tudo é importado. Renda variável, aqui também a Receita Federal adora pegar bastante gente aqui. Renda variável nada mais é do que são operações em bolsa de valores e operações de fundos de investimento imobiliário, ok? Então você tem que ficar ligado nestas fichas caso você tenha operações aí de day trade ou operações comuns, no caso de operações aí na bolsa de valores, tá? Isso vale também para ouro, operações com ouro, ativos financeiros e outras mercadorias e futuros aí. E você tem que declarar mês a mês, tá? Ah, não vou declarar não, eu operei lá, comprei 10 ações só da Petrobras, não vale nada. Tudo bem, fica a seu critério, mas você corre o risco de cair em malha. Por quê? Porque as corretoras, elas já, na efetivação lá da sua compra, na efetivação do pagamento ou da venda, elas já recolhem lá uma fatia minúscula, microscópica, vamos dizer assim, de imposto de renda na fonte, 0,005 mais ou menos, que é justamente um valor irrisório, que não dá nem um centavo quase, depende do volume, lógico, mas é só para entregar você para a Receita Federal, para entregar o contribuinte para a Receita Federal, tá? Então renda variável tem que ficar ligado. Aí aqui do lado você tem o resumo da declaração, aqui os rendimentos que você teve, os descontos que você teve, que você pode deduzir, né? No caso aqui, cálculo do imposto, como que ficou o imposto, né? Se der imposto a restituir, é aqui que você vai colocar as informações bancárias, tá? Agência 29, aí você vai colocar a conta que for da sua vontade. E se der imposto a pagar, eu vou tirar aqui essa dedução, essa aqui também, e também aquela dedução de rendimento acumulado. E tem mais algum rendimento por aí espalhado, mas eu não vou achar agora. Só para mostrar para vocês aqui que deu imposto a pagar. Aí você vai vir nessa ficha, resumo da declaração, cálculo do imposto, e é aqui que você vai selecionar a quantidade de cotas que você quer pagar. O sistema já vai calcular o valor da cota e se você quer que ela seja feita em débito automático. A primeira cota, se você quiser fazer em débito automático, você tem que transmitir até o dia 31 de março, tá? Então, você tem que ficar ligado nesses prazos para não perder o prazo aí para lançamento no extrato da conta, né? Lá na conta bancária, como débito automático. Outra questão aqui, outras informações também é uma outra ficha. Você vai ter aqui um panorama, desculpa, um panorama de como foi a declaração. E aí você tem outras ferramentas, né? Nova declaração, abrir, fechar, excluir, entregar declaração. Você vai clicar aqui, vai fazer a entrega. Tem que tomar cuidado, pessoal, que a entrega, o sistema ele não faz uma verificação. Tá? Confirme os dados antes de enviar. Não. A partir do momento que você clicar em entregar, clicou OK, o sistema já vai enviar automaticamente, tá? E aí você tem opções para imprimir também, né, as informações e outras ferramentas. Cópia de segurança, eu recomendo grandemente que você faça. E também tem aqui os tópicos de ajuda, tá? E se você quiser ainda fazer uns cálculos, tem a calculadora aqui da própria Receita Federal, que dependendo dos valores aqui, ó, você consegue transportar o valor para os campos, né? Que você pode colocar valores. Então, eu fiz essa conta, deu essa conta aqui, vou transportar para cá, ele já automaticamente
transporta o valor calculado, tá? Pessoal, vamos responder agora as dúvidas que nós recebemos no decorrer desta semana do imposto de renda. Eu sei que são muitas informações, é uma enxurrada de informação, a sua cabeça pode estar um pouco confusa nesse momento, mas depois você vai processar essas informações e você vai ter até a próxima aula para assistir novamente todas essas 3 aulas, essas 3 primeiras aulas, para você conseguir administrar essas informações que a gente apresentou para você, tá? O Elielton, ele diz o seguinte: eu tenho vários recibos de uma mesma clínica. Eu posso somar os valores e fazer um só lançamento? Pode, Elielton. Você vai lá na ficha de pagamentos efetuados, você vai clicar em novo, aí você vai, por exemplo, foi uma clínica dentária, dentista, né? Uma clínica odontológica, né? Clínica dentária não existe. Clínica odontológica. Aí você vai somar os valores recebidos do CPF daquela pessoa, se foi um médico dentista, né, que deu o recibo, e aí você lança aqui. Se for uma clínica mesmo, de fato, com nota fiscal, porque a clínica, o hospital ou o laboratório, ele tem que dar a nota fiscal, tá? Não basta um recibo. Você vai lançar aqui em clínicas, então você vai digitar o CNPJ da clínica e vai lançar aí os valores. Digamos que tenham sido 3 recibos de R$100. Vai lançar aqui e tá feito a declaração, ok? Pode juntar tudo, não tem problema. Otacílio, comprei um imóvel que custa o dobro do meu rendimento. Paguei um empréstimo pelo meu registro no CREA. Aliás, peguei um empréstimo pelo registro no valor de 20% do imóvel para completar 50% do valor do imóvel. Na escritura pública, o imóvel já está quitado e registrado em meu nome, mas na prática ainda devo 50% do valor, sendo para a minha avó e um herdeiro do inventário. Como lançar os valores para não cair na malha fina? Pelo que você apresenta aqui, pelo que a gente pôde entender, você comprou um imóvel em parceria com alguém, ou seja, você é dono do imóvel, dividindo o imóvel, né, com alguém. Então, na sua declaração, você vai lançar 50% do imóvel, tá? E mesmo ele estando registrado já na escritura pública, provavelmente na escritura consta o nome também da outra pessoa que você comprou. Agora, se você comprou tudo no seu nome e o imóvel está financiado através de um empréstimo no CREA, você vai lançar lá em Bens e Direitos, código casa, terreno, apartamento, você tem que ver qual é o que mais se enquadra. Prédio residencial pode ser considerado um sobrado. Vai lançar aqui os dados da matrícula, vai discriminar casa adquirida em tal lugar, adquirida em tal data, né? Apesar de que hoje traz as informações, mas com a minha experiência de mais ou menos 10 anos de declaração, a gente sempre colocou aqui na discriminação, e às vezes não cabia. A Receita Federal foi ótimo fazer isso, né? Colocar a data da aquisição. E aí você pode colocar aqui, então, as informações relacionadas a esse imóvel. Adquirida de fulano de tal, CPF ou CNPJ tal. E aqui você coloca as informações de como houve o pagamento. Através de financiamento ou empréstimo, vai depender da modalidade, junto à instituição X. E aí você coloca o valor desse empréstimo e também a quantidade, tá? Em, por exemplo, 78 parcelas de tantos mil, tá? E aí, para você não ter o problema de estouro de caixa, até porque você vai estar pagando esse imóvel ainda, o mais correto é você ir ano a ano somando os valores que você pagou no ano respectivo. Então, por exemplo, digamos que em 2018 você pagou aí 50 mil desse imóvel. Aí você vai lançar aqui 50 mil. No ano seguinte, você paga mais 40 mil. Aí você vai, no ano seguinte vai estar aqui 50, com mais 40 que você pagou no ano, 90 mil. Entendeu? Essa é a maneira mais correta de se lançar, tá? Lógico, você tem que observar todas as informações conforme o contrato de compra e venda, conforme
o empréstimo que você pegou, se está atrelado a um financiamento, etc. e tal. Você diz que o imóvel é acima dos valores que você recebe, então você tem que tomar cuidado justamente com essa questão do estouro de caixa, tá? Para não ter problemas aí na malha fina. E você também comenta que a metade da casa é da avó e do herdeiro, né? Eles pagaram esses valores? Você pegou um empréstimo com essas pessoas? Então, é isso que você tem que observar e lançar conforme a situação real. O Marcos Paulo coloca aqui a seguinte situação hipotética. Não sou obrigado a declarar, pois não tenho renda, porém tenho um cartão de crédito com limite altíssimo, na qual eu empresto para a família toda. Sendo assim, eu pago 5 mil por mês de fatura. Só por conta desse passo passarei a ser obrigado a declarar? Ô Marcos Paulo, é o seguinte, você não é obrigado a declarar pelo fato de você ultrapassar esse limite aí de 5 mil reais de gastos no cartão. Porém, a Receita Federal ela pode estar de olho em você no sentido de fazer a seguinte pergunta: como que ele consegue pagar 5 mil de cartão de crédito sem ter dinheiro? Para todos os efeitos, a Receita Federal ela não sabe que as dívidas que você tem no cartão são de outras pessoas. E até você ir lá na Receita Federal explicar isso, vai uma longa história. E você pode ser autuado por omissão de rendimentos. O correto seria você receber esses valores das pessoas, ter um recibo, né, de empréstimo, alguma coisa, um contrato mútuo que faça com que você se isente de qualquer problema, né? Não é o mais correto é que cada pessoa tenha o seu cartão de crédito e que você não tenha tantos gastos incompatíveis com a sua renda. Outra pergunta: possuo uma conta corrente e fico cedendo a mesma para terceiros. Você falou que na apuração da conta bancária, semestralmente com um limite mínimo de 5 mil. Então, entra 2 mil na minha conta, serei obrigado a declarar? É mais um caso. O banco ele faz uma declaração para a Receita Federal informando como foi aquela movimentação bancária no decorrer de determinado período. Então a Receita Federal tem mais um motivo para ficar de olho nesse CPF. Olha, está movimentando a conta, mas na declaração anual não existe rendimento. Tá um entra e sai danado de dinheiro. O que pode acontecer? Movimentação atípica, movimentação incompatível com rendimentos e até mesmo, em último caso, né, em um dos casos, lavagem de dinheiro, tá? Entrando dinheiro na conta e saindo, pode ter esses problemas aí, entre muitos outros, tá? Rosenilda Cruz. Boa tarde, eu gostaria de saber se a pessoa pode declarar as despesas de IPTU, taxa de lixo do imóvel alugado. Essas despesas elas não são dedutíveis, tá? Pagamentos efetuados, taxas de IPTU ou outras coisas, você não são dedutíveis. O que você pode fazer é lançar como aluguéis de imóveis o valor que você pagou, descontando essas taxas de IPTU e a taxa de imóvel do lixo, porque isso não é um rendimento para a pessoa que recebe o aluguel, né? Então, se você teve essa despesa com IPTU, vai para a prefeitura. Taxa de lixo vai para a prefeitura, tá? Não é um rendimento. Na ficha de rendimentos, de pagamentos no caso, você vai lançar exatamente aquilo que você pagou para o locador. O Luiz Felipe recebeu um informe de rendimentos onde no campo 7 tem a seguinte descrição: outros rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, contribuição associativa, Sindmercosul 76 e 80. Como devo lançar? Em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, código 12, outros. Seguinte, Luiz, se está de fato lançado em outros rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, é lá mesmo que você vai. Então você vai clicar aqui na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, rendimentos, outros. Por quê? Porque não tem outra questão a não ser essa. E aí você vai lançar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, você vai descrever do que se trata, né? No caso aqui você diz contribuição associativa, aí você menciona aqui,
e lança, já está lançado aqui. Se tiver no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, é a mesma coisa, também tem aqui outros. Você lança aqui as mesmas informações se for rendimento isento e não tributável. Mas, pelo que você explicou, é exatamente lá mesmo onde você deve lançar. Tá? O César, boa noite. Boa noite, né? Ele mandou uma mensagem à noite. Fale sobre declarar aluguéis recebidos que não teve retenção de IR e também valor pago à imobiliária que administra o imóvel e recebe mensalmente. Bom, aí estamos falando de rendimento, né? Você tem que observar se é um rendimento recebido de pessoa jurídica, ou seja, se a pessoa jurídica declarou esses valores recebidos, aliás, esses valores pagos, e aí você vai receber um informe com os dados aqui de rendimento, natureza do rendimento de aluguel. Agora, se for de pessoa física, você vai lançar diretamente aqui os rendimentos recebidos através de aluguéis, né? Aqui na ficha outras informações, rendimentos. Então, digamos que você tenha recebido aí R$900, que é um valor isento de IR. Vamos dizer que foi 999. Você recebeu aí R$11.700, vamos dizer, né? Não há como deduzir nada, né? No caso aqui. E aí você pode lançar aqui em pagamentos efetuados, novo, administrador de imóveis e o CNPJ da administração dos imóveis, ok? Então você lança lá e você já vai estar lançando a informação pro fisco. A Elda Bernardo, o pai não colocou que paga a pensão para o filho, ele colocou que paga a pensão para a ex-esposa. Neste caso, na declaração da ex-esposa, ele coloca que recebe a pensão direto e não pelo dependente, correto? Negativo. Primeiro, o pai, se ele está, por ordem judicial, pagando pensão para o filho, ele tem que lançar na declaração dele que o alimentando é o filho dele. Então, no Brasil, vai colocar lá o CPF do filho, vai colocar aqui a data de nascimento do filho e vai colocar o nome do filho lá, tá? E aí ele vai aqui em pagamentos efetuados, novo, pensão alimentícia judicial paga a residente no Brasil. E aí ele vai lançar aqui, vai selecionar o nome do alimentando e vai lançar aqui que pagou R$2.500, tá? Se ele está pagando, agora se houve uma decisão judicial no divórcio que ele tem que pagar pensão para a esposa, através de escritura pública, tudo direitinho, aí ele vai colocar aqui a esposa como alimentando, tá? Então, esses são os dois critérios diferentes. Lá na declaração da esposa, ela vai lançar o filho como dependente, né? Vai lançar o filho como dependente. Tá aqui o filho, né? Código 21, filho enteado até os 21 anos. E aí ela vai lançar em rendimentos recebidos de pessoa física outras informações. E ela vai lançar aqui, ó, pensão alimentícia. Aliás, desculpa, aqui no campo você vai selecionar dependentes, né? Vai descer um pouquinho aqui, vai clicar em novo. O dependente é esse aqui. E ele recebeu lá, então, R$900, R$1.000, seja lá qual for o valor de pensão alimentícia, tá? Tanto que se você for lá na parte do resumo da declaração, vai estar lá os rendimentos recebidos pelo dependente, tá? Recebidos de pessoa física pelos dependentes, os valores de fato recebidos de aluguel, de pensão.
A Valéria, ela fez uma observação, e é importante compartilhar com vocês, que na entrevista coletiva do Imposto de Renda 2019, o auditor falou que esse ano não serão obrigatórios os dados de IPTU, Renavan, etc. Realmente não são obrigatórios, mas o que eu recomendo é que você já preencha, porque são bastante informações, né? Inscrição municipal do IPTU, data de aquisição do imóvel, área total do imóvel, metragem, o registro no cartório. Então, se você não tiver essas informações na mão, é importante você ir atrás para pegar. Tem também aqui a questão do Renavan, né? Veículos, 21. Carro, caminhão, moto. Está pedindo aqui o Renavan. Não é obrigatório ainda, mas é opcional. Então, se é opcional, não custa nada colocar. Graciele Márcio, fiz minha declaração ano passado de forma que você sugeriu, só que agora tem que declarar novamente. Estou confusa, não estou sabendo fazer a declaração do automóvel financiado. A Graciela, ela fez o nosso curso de imposto de renda, e na próxima aula até nós vamos dar uma introdução a respeito. E já aproveitando que nós estamos aqui na ficha de veículos, eu vou explicar. Geralmente a gente faz o seguinte lançamento. Coloca os dados do carro, né? Então veículo, Classic, marca Chevrolet, placa FHFH 8888, adquirido de fulana de tal, CPF tal, ou se for concessionária, multimarcas, concessionária limitada, CNPJ tal, etc e tal. Pelo valor de, digamos, 50 mil, financiado junto ao Banco Itaú em 48 parcelas, 48 vezes de R$ 705. Tá? Então, digamos que você comprou esse carro na data de maio de 2018. Então, você põe adquirido, você pode pôr a data aqui também para facilitar o seu cálculo de caixa. Então, digamos que eu comprei no dia 5 de maio de 2018. Então, se eu comprei em maio, geralmente a primeira parcela ou vem para o mesmo mês, né, dia 20. Então, vamos considerar que veio para o mesmo mês. Então, você vai ter maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 8 meses de pagamentos efetuados. Então, você vai calcular aqui 8 vezes 705. 5.600, transportar. Certo? E aí, você coloca para facilitar para o ano seguinte, quantas parcelas restam? Restam 40. Pode até discriminar, restam 40 parcelas. Por que isso? Para não ter estouro de caixa, né? Você não pode vir aqui simplesmente lançar lá um carro de 50 mil, sendo que você paga ele financiado e o seu rendimento é de 20 mil, né? De 22 mil, 29 mil, né? Você recebeu lá 28.559,70, que é o limite anual, né? O valor de corte aí, de obrigatoriedade de entrega. Como que você vai justificar que você comprou um carro de 50 mil? Então tá errado. Então, de ano em ano, você vai multiplicando as parcelas que você pagou e vai somando aqui. Digamos que eu tenha adquirido esse carro em 2017. Então eu tenho lá 8 parcelas, né, que eu paguei. E em 2018 eu paguei mais 12 parcelas. Então você multiplica 12 vezes o valor da parcela mais 5.640. 14.100. Clica aqui transportar, transporta para lá. Certo? O Wagner, aproveitando já o exemplo, né? Quando eu vendo o carro, como dou baixa no carro do sistema? E aí você põe aqui, simplesmente, vendido para fulano de tal, CPF ou CNPJ, vai depender, você coloca o CPF ou CNPJ, na data de tal. Aí você põe a data aqui. E aí você vem aqui e simplesmente zera o valor para o ano seguinte. Você vai ter, esse veículo não vai constar mais. Esse valor, você pode pôr o valor também aqui, pelo valor de tanto. Então você
tem lá vendido para fulano de tal, CPF tal, na data X, pelo valor de 30 mil. Porque carro dificilmente você vende por mais do que você comprou. E aí esse valor de 30 mil entra para o seu caixa, né? Então, por exemplo aqui, a casa, que era 50 e foi 90, eu vendi o carro. Então, esses 30 mil do carro que eu vendi justifica o aumento do patrimônio aqui, tá? Só para vocês terem também mais esse exemplo. Pessoal, chegamos aqui ao fim. Eu espero que tenha ficado claro algumas informações que foram passadas aqui. Se não ficou claro, você ainda pode deixar aí nos comentários que a gente responde. E na próxima e última aula, você terá acesso a mais informações sobre como não cair na malha fina. Você vai poder assistir até a próxima aula, até a data que a gente liberar a próxima aula, essas últimas 3 aulas que você já assistiu. E se você não assistiu, pode assistir. E você terá uma oportunidade na próxima aula de se aprofundar ainda mais nos principais pontos da Declaração do Imposto de Renda 2019 e se aprofundar de fato nesse assunto que gera muita dúvida, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir passar por essa fase por mais um ano de entrega da declaração sem problema nenhum. E lembrando, né, aproveite para assistir as últimas 3 aulas, esta inclusive e as outras 2 anteriores, caso você não tenha assistido. E indique o conteúdo para amigos e façam com que eles se cadastrem para receber o aviso da próxima aula. Um grande abraço e nos vemos na aula que vem.